Bom dia a todos os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula online. Estamos iniciando hoje a 15ª aula. Meu nome é Thiago, sou professor de artes. Estou representando também os professores, a professora Andréia, a professora Núbia, a professora Rosimeire, o professor Gabriel e o professor Rodrigo. Na aula de hoje a gente vai deixar um pouquinho a apostila de lado e vamos trabalhar com um tema. Estamos na Semana do Folclore, dia 22 de agosto é o dia do folclore. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema. A aula vai ser dividida dessa forma. A gente vai fazer uma leitura e depois, no final da aula, a gente vai fazer uma atividade prática. Dividimos também a aula dessa forma. A gente vai trabalhar as artes visuais e a dança nessa aula, e na semana que vem a gente vai trabalhar as expressões, as linguagens, a linguagem musical e a linguagem cênica, as festas também e outros temas dessa natureza. Pessoal, inicialmente eu vou pedir licença para vocês para eu fazer uma leitura de um texto que vai falar sobre os conceitos, sobre a origem da palavra, sobre algumas características do folclore. Aí na sequência eu vou fazer uma breve explicação sobre o tema. O folclore é um conjunto das criações de uma comunidade cultural baseada nas tradições de um grupo ou de indivíduos, que expressam sua identidade cultural e social, além dos costumes e valores que se transmitem oralmente, passando de geração em geração. A palavra folclore foi utilizada pela primeira vez num artigo do arqueólogo William John Thomas, publicado no jornal londrino O Ateneu, em 22 de agosto de 1846. Por isso, no dia 22 de agosto, é o dia do folclore. A palavra é formada pelos termos de origem saxônica, folk, que significa povo, e lore, que significa saber. Portanto, folklore é o saber do povo, ou a sabedoria popular. No Brasil, a palavra adaptada tornou-se folclore. Em todas as partes do mundo, cada povo tem o seu folclore, sua forma de se manifestar, suas crenças e costumes e valores. O folclore se manifesta na arte, no artesanato, na literatura popular, nas danças regionais, no teatro, na música, na comida, nas festas populares, nos brinquedos, nas brincadeiras, nos provérbios, na medicina popular, nas crendices, superstições, mitos e lendas. O folclore brasileiro é bem diversificado e conta com atributos das culturas portuguesa, africana e indígena. Pessoal, então o que a gente consegue tirar disso? Primeiro, que folclore é sinônimo de cultura. Então, quando a gente fala folclore, a gente também está se referindo à cultura brasileira. O Brasil é um país de dimensões, de uma extensão muito grande. Então, cada região do país vai ter uma característica própria, vai ter uma cultura própria, que vai depender, às vezes, do clima, às vezes da vegetação, às vezes tem predomínio de um determinado material. Então, o artesanato daquela região utiliza aquele material. Então, todas essas características vão influenciar na cultura daquele povo, daquela região. Então, folclore é a cultura de um povo. Então, os valores, as crenças, os costumes, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de fazer arte, música, dança, artes cênicas, as artes visuais, o artesanato, tudo isso faz parte do folclore. Pessoal, a primeira linguagem artística que a gente vai trabalhar vai ser a dança. Então, eu vou falar algumas danças e a gente vai ver as imagens. A gente vai começar pelo samba de roda, onde se dança numa roda ao som de sambas, acompanhados de batida de palmas e cantos. Maracatu, os dançarinos representam personagens históricos. Capoeira, lê, 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 lê. Capoeira, lê, 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 lê. Ganga, zumba, zumbi.
zumba, zumbi. Ganga, zumba, zumbi. Ganga, zumbi. Ganga, zumba, zumbi. Ganga, zumbi. O frevo se dança uma marchinha acelerada tocada por uma banda ao estilo dos blocos carnavalescos. Recife, foi a saudade que me pôs pelo braço, quebrou uma noite vassoura na rua batendo. Agora na região sul e sudeste temos a catira, caracterizada pelas batidas de pés e palmas dos dançarinos. Pessoal, a gente conheceu algumas manifestações da cultura popular através da dança. Agora a gente vai conhecer algumas através das artes visuais. Então, através da pintura, da arquitetura, do artesanato, do cinema, da fotografia. Então, são várias expressões da linguagem artística através da cultura popular. Então, a gente vai conhecer algumas. Para finalizar, então, nossa aula, a gente vai fazer uma atividade prática. A gente vai fazer um desenho de uma obra da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral vocês já conhecem, ela é uma pintora brasileira, uma das mais conhecidas, e ela praticamente utilizou, na maioria das suas obras, ela utilizou elementos da cultura brasileira. Então, tem muitos traços do folclore brasileiro nas obras dela. Essa obra em específico é uma obra muito característica, muito importante também do trabalho dela. Eu vou colocar na tela a imagem dessa obra da Tarsila do Amaral, a Cuca, e vou falar um pouquinho sobre ela. Tarsila pintou o quadro A Cuca no começo de 1924 e escreveu a sua filha, dizendo que estava fazendo um quadro bem brasileiro, e descreveu como um bicho esquisito, no meio do mato, com um sapo, um tatu e um outro bicho inventado. Segundo a lenda, Cuca é uma velha feia que tem forma de jacaré, que rouba crianças desobedientes, sendo usado por muitas vezes como uma forma de fazer medo nas crianças que não querem dormir. Tarsila usou cores alegres e que lembram o Brasil, usando imagens estilizadas e as cores com vários matizes, deixando uma imagem que lembra a infância. Pessoal, então, na atividade prática a gente vai fazer o desenho dessa obra, a releitura dessa obra. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar no caderno de artes, vocês vão tentar se aproximar ao máximo à ideia do artista. Lembrando que releitura não é uma cópia da imagem, é para vocês darem a interpretação de vocês. Pode mudar alguma característica da obra, pode acrescentar alguma coisa, mas tem que manter sempre a proposta principal do autor. Então, resumindo, na aula de hoje a gente estudou um pouquinho sobre folclore, sobre a origem da palavra, sobre as principais características, sobre os elementos principais. Então, folclore é a identidade de um povo, são as principais características de uma sociedade, de uma comunidade, de uma região. Então, é muito importante a gente entender o folclore não só como as lendas, e não só como arte, né? O folclore está inserido em todos os aspectos da vida da pessoa. São os valores, as crenças, a religião, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de se relacionar com o outro. E além das artes, das lendas, que a gente já conhece um pouco melhor, que a gente vem estudando desde o Fundamental 1. Então, resumindo, a aula de hoje a gente estudou o conceito de folclore, a gente falou um pouquinho sobre a dança e sobre as manifestações artísticas
da linguagem corporal, da dança, através da cultura popular. Falamos um pouquinho, a gente viu algumas imagens das manifestações artísticas também da cultura brasileira dentro das artes visuais. E agora, por fim, a gente fez um trabalho de uma obra muito famosa da Tarsila do Amaral, que chama A Cuca. Agradeço a atenção de vocês. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre a linguagem musical e sobre os outros elementos do folclore. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço para todos.